Hoje fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com o item 25, a melancolia. Item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotamento à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, desempenhado vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede cuidados, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. E conosco aqui hoje, para facilitar, nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Vicente Cardoso, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, desejo bons estudos, boas reflexões. Sejam todos bem-vindos aos nossos amigos internautas, as nossas considerações neste momento, da oportunidade de estarmos aqui nesta tribuna espírita com a finalidade de não apresentarmos como sabedores, como conhecedores, mas alguém que possa interpretar esta lição do item 25 desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. E hoje a nossa temática é a melancolia. Qual de nós aqui agora estamos aqui nessa casa de que não deixou de experimentar qualquer dia da semana, em qualquer tempo da nossa existência aqui na Terra, um momento de tristeza, um momento de apatia, um momento de não acreditar em nada, um momento em que nos afligisse de tal forma, causando talvez em nós um certo pavor. Qual de nós aqui que diria que não experimentou no dia a dia aquela sensação de um mal-estar, de algo que parece que pressiona a gente de cima para baixo? Em que momento a gente não passou sequer a melancolia? E a melancolia, como nós sabemos, é uma palavra muito antiga, em que hoje praticamente está em desuso. A melancolia, na antiguidade, era assim: quando alguém apresentava um quadro melancólico, o terapeuta naquela época pegava a pessoa melancólica, levava ela à beira de um rio, num barranco à beira de um rio, e mandava a pessoa pular no rio. Se essa pessoa desse conta de nadar,
e sobreviver, diria que ela sarou da melancolia. Mas se essa pessoa não desse conta de nadar e sobreviver, diria de que ela morreu de melancolia. E ao longo da história, muitas foram as questões levantadas para tratar o melancólico. Hipócrates, um dos pais da medicina, ele, de certa forma, explicou muito bem a questão da melancolia com relação ao humor negro. Passados os tempos, já em nossos tempos de hoje praticamente, a palavra melancolia foi traduzida pela palavra depressão. Mas antes da palavra depressão, era muito comum a gente falar assim: hoje eu estou numa fossa. Fossa. Talvez não é do conhecimento de todos, né? Fossa. Hoje eu estou numa fossa. Isso era muito comum nas pessoas. A gente achava que seria status, né? Para não falar que estava melancólico e nem deprimido, eu estou numa fossa. E aí a gente passa a perceber de que ao longo da história da humanidade, a melancolia, ela sempre foi encarada como sendo um grande transtorno. E de que hoje existem alguns tratamentos com relação à questão da depressão, que é o conceito científico da melancolia. E a melancolia, a sua etimologia, ela vem lá do grego, metagichoria, quer dizer, melas é igual negro, cholé, bilis, conhecido como sendo humor negro. Quer dizer, é um estado onde haveria um derramamento neuronal provocado pela a bilis, em de que, dependendo da cor da bilis, se era amarelo, aí essa melancolia se chamava de quê? De humor não negro, mas humor amarelo. Mas quando a bilis era negra, chamava, que é o derramamento neuronal, de humor negro. E essas variantes do humor nosso, a gente experimenta até hoje. A gente tem um dia da semana que a gente amanhece mal. E muito mal. E a gente tem um dia muito mal. E tudo fica ruim para a gente. A gente levanta da cama já mal-humorado. A gente já abre a cortina do quarto, olha para a janela, vidraça, e está um mundo feio. Outro dia, você levanta, abre a cortina, através da janela você olha, está um mundo lindo. Você sai beijando todos que você encontra pela frente. Mas o dia que você está mal-humorado, sai da frente. Porque a gente está por conta de dar pancadaria. Assim somos nós, pessoas instáveis, pessoas que na verdade nem sabem por que estar aqui, nem sabem por que sofre, da onde veio, porque está aqui, para onde vai. Quantos de nós que na verdade vivem um verdadeiro vazio existencial? Vazio existencial. E aí a gente passa a verificar, de que foi dito aqui na leitura, que às vezes uma tristeza se apodera da gente. Se apodera. Aí muitas vezes o casal em casa, ou os próprios filhos, alguém pergunta hoje: por que você está triste? E aí, muitas das vezes, essa tristeza pode estar muito relacionado com uma vida
pelo qual nós mesmos estamos elegendo para nós. Nós estamos escolhendo para nós, porque nós não aceitamos, às vezes, as frustrações do dia a dia. Nós, às vezes, não aceitamos a vida que nós levamos, a vida que nós escolhemos. Quando, às vezes, nosso salário não dá para trocar a geladeira, porque está um calor tremendo. A geladeira não funciona de acordo. A gente não consegue o dinheiro para trocar o fogão da casa. Isso. Não consegue o dinheiro para comprar a bicicleta para o menino, a roupa de marca para a menina. A gente não consegue comprar um móvel para casa. A gente não consegue ter tudo de pronto. E a gente fica meio frustrado com tudo isso. Ficamos decepcionados, não com a gente. A gente culpa o governo, culpa as autoridades, culpa todo mundo. Mas a gente esquece de que nós estamos elegendo para nós um tipo de vida. E se nós não cuidamos das frustrações do dia a dia, bate em nós uma sensação de quê? De ansiedade. A gente fica ansioso. Ansioso é aquele estado em que você passa um domingo inteiro dentro de casa. Está chovendo. O tempo está todo fechado e a chuva caindo. E você dentro de casa, sentado no sofá, a meninada ao lado, numa gritaria danada. Quer pipoca? Você vai para o fogão, arrebenta a pipoca, traz a pipoca, e as crianças derramam a pipoca na sala toda, aquela bagunça, aquela anarquia. Aquele dia, você levanta, você vai no guarda-roupa da sua casa, abre a porta, não. Você vai na cozinha, abre a geladeira, também não. E você vai na janela, olha para o tempo, chovendo. É aquele estado que você passa um domingo inteiro ansioso. Ansioso. E aí, muitas das vezes, você não se cuida. E você continua estacionário naquele estado de melancolia. E você vai para a angústia. A angústia é uma sensação de tristeza, de abatimento, de impotência, de incapacidade. A angústia é uma sensação que você tem medo de tudo, de todos. Então, a sensação da angústia é muito desagradável. É justamente o que Hipócrates coloca, esse derramamento neuronal, que na verdade não é a bilis que é culpada, mas é que nós estamos produzindo alguns tipos de substâncias que na verdade não nos traz a tranquilidade, a paz, não nos traz o quê? Aquela sensação gostosa de prazer, que é a chamada serotonina, norepinefrina, que são verdadeiros substâncias químicas produzidas pelo quê? Pela nossa hipófise, que vai produzir isso aí, e a gente vai ter um dia melancólico. E se nós não cuidamos das frustrações do dia a dia, da ansiedade, da angústia, nós vamos para a depressão. E a depressão, como a própria palavra coloca, ela vem do latim de baixar, premere, pressionar, baixa pressão. É uma pressão que você sente sobre você. Parece que alguma coisa está te pressionando de cima para baixo. E muitas das vezes, nessa pressão que nós experimentamos, certo? Nós temos dois tipos de depressão, a chamada endógena e exógena. A endógena é quando o paciente ele é deprimido. Provém sempre, neste caso aí, de fatores hormonais, provocado pelo próprio organismo, pela mente do deprimido. E a exógena são justamente aquele estado de depressão, que é a própria melancolia, que vem de fora. Por que vem de fora? Porque muitas das vezes nós alimentamos um sentimento de perdas. Por exemplo, você perdeu o emprego.
cai numa danada depressão, porque você não aceita a perda, certo? E sem falar de perdas humanas, o que fica pior, eu estou colocando uma perda material, isso, você não consegue passar no vestibular, no Enem, você não consegue um novo emprego, seu salário não sobe, e a depressão está lá. E você está sempre alimentando um sentimento de perdas, que você não dá conta de elaborar. Então você fica prisioneiro de um estado mórbido, deprimido. Ressentimentos. Outra sensação da depressão exógena. É os ressentimentos que nós guardamos. Você já viu que é momento em que você, os cônjuges, quer dizer, o casal, a esposa, o marido, os pais, os filhos e os pais, os irmãos, quantas vezes as pessoas não nos agradam, pelo contrário, desagradam, não fazem o que a gente quer que elas façam, e acabam fazendo o contrário, e fica um ressentimento. Nós somos pessoas que guardamos ressentimento o tempo todo. Nós somos pessoas melindrosas. A gente melinda com nada. Às vezes, na relação de marido e esposa e marido, eu nunca vi o pessoal complicado. Eu nunca vi casal complicado. Eu sou um casal complicado, porque eu e minha esposa, nós somos complicados ao extremo. Porque ela quer que eu faça tudo o que ela quer que eu faça. E eu não faço o que ela quer que eu faça. E eu acabo querendo que ela faça tudo que eu gostaria que ela fizesse. E a gente reluta o tempo todo, é uma troca, é uma briga. É um mau humor o tempo todo. Eu não converso de política com ela, porque não dá certo. Eu não converso de religião, embora eu tenha 50 anos de doutrina espírita. Ela não admite, me acompanha, mas não admite. Então a gente não dá para conversar futebol, porque ela torce para quem? Para o Atlético, eu torço para o Cruzeiro. E fica, eu vou te contar, vai ser complicado lá na China, viu? Eu falo, ô cabaça amargosa. Ô gente, fica velho não, viu? Fica velho não. Eu vou te contar, fica velho, fica cabaça amargosa. Sabe? E não tem jeito, a gente não cede não. A gente endurece. E aí vem o sentimento de culpa. Culpa. Alimentar culpa. Ai, 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 é grave. Ai, minha máxima culpa. Então, Joana de Ângeles comenta para a gente, não alimente o sentimento de culpa, certo? A outra coisa, mágoa. Mágoa. A gente não guarda mágoa nenhuma. Nenhuma. O tempo todo a gente magoa os outros e às vezes somos magoados. Isso gera transtornos depressivos, tá? Ódio. A gente não tem ódio nenhum, nem um pouquinho. A gente é assim, ó, eu te perdoo, mas, não, aí já complicou. Eu te perdoo, mas, aí é incondicional, aí já não vai valer. Viu agora? Às vezes a gente comete certas coisas dentro de casa. Porque nós somos pessoas e espíritos de terceira ordem. Nós somos muitos falhos ainda em nossas vidas. E a gente comete algumas atitudes que decepcionam os outros, a outra pessoa. Porque marido e esposa e marido não são parentes, certo? Se casaram, se uniram, e muitas das vezes não se unem em tudo. Acha que casamento é para unir somente sexualmente, e não é, porque sexualmente é acasalamento. Agora, o verdadeiro casal que se une sexualmente não é acasalamento, é casamento, porque casamento é união de almas e não de corpos, porque união de corpos é acasalamento. Viu agora? Então, os humanos, as pessoas se casam almas e não corpos. E aí vem a questão muitas vezes do ciúme. Eu vou te contar, o tão difícil é ciúme dentro de casa. Eu tenho 73 anos de idade, minha esposa tem 72,
Eu nunca vi ciúme de mim. Eu falei, mas não é possível. Logo de mim, que eu tenho 73 anos, eu vou meter a cara com uma pessoa mais nova do que eu? Eu lido o tempo todo com mulheres, homens, muito mais jovens do que eu. E o ciúme, o trem que atrapalha o casal. Nossa, não deixa o ciúme pegar vocês não, viu? Porque o ciúme é o sentimento de posse, de domínio, é meu. Nós não somos maridos, nós não somos esposas. Viu? Nós estamos, nós não somos. O verbo é estar marido, estar esposa, e a gente não é. E muitas vezes a gente acha que casamento é assim, ó, você não pode nem olhar para os lados. Mas você está demais hoje virando para o lado de lá, o que está acontecendo? Assim, quando é novo, quando a gente se encanta no namoro, no noivado, que é a fase mais gostosa, chamada fase do encantamento, ela, uma formosura, ele, saradão, é bom demais. Mas esse troço com o tempo desgasta. E aí vem essa fase difícil do ciúme, orgulho. Orgulho gera depressão. É a velha soberba. A vaidade, o egoísmo ferrenho que nos consome o tempo todo, o vazio existencial. Muitos de nós somos pessoas que não traz nada de espiritualidade. Nada. É um verdadeiro, como dizia Paulo de Tarso, é um vaso vazio. Porque a gente não acredita sequer em nós mesmos, em nossas potencialidades. A gente não acredita em Deus, a gente não acredita na espiritualidade, mas acreditamos no poder econômico, financeiro e material. Porque nós depositamos a nossa existência nas coisas, e não no ser, mas sim no ter. O meu marido, a minha esposa, não existe isso. Então, nós temos uma corrida hoje, uma corrida atrás do ter. E deveríamos correr atrás do ser, que nós somos. E não atrás do ter. O meu carro, minha casa, meu celular, meu notebook, minha fazenda, meu sítio, meu carro, a minha esposa, meu marido, meus filhos, nada meu. Nesse corpo aqui é meu. Se a morte chegar e agora, não entra aqui a porta ali não, me convidar, eu não vou gostar, porque o corpo vai ficar aqui, eu não vou poder levá-lo. E aí vem esse vazio existencial. A questão do perdão. Quantas vezes nos sentimos ofendidos e o outro não nos ofendeu? Na relação entre pessoas, a gente não chega num patamar de poder ofender o outro. Quantas vezes na relação do casal mesmo, que eu estou usando como exemplo aqui hoje, nos sentimos o quê? Ofendidos. A gente não ofendeu, mas nosso orgulho, nossa vaidade tola nos faz sentir ofendidos. E quer perdão. Quantas vezes a gente percebe que nós não temos que perdoar a ninguém. Nós temos que auto-perdoar. Porque quem carrega o remorso, o ressentimento, a mágoa, o ódio, é a gente. Então, a sacola que está cheia é a nossa sacola, a nossa mochila, que está nesse ombro aqui, ó. Então, sou eu que tenho que descarregar essa mochila, que está cheia de ódio, de vingança, ressentimento, de mágoas, de humor negro. Eu que tenho que fazer isso. E não chegar para o outro, me perdoe. Não, é você que está querendo perdão. É você que está clamando perdão. É você que tem que se aliviar
dos sentimentos de culpa, de ódio, de vingança, para que você alivie. E aí vem a fadiga, as decepções, sentimentos de derrota. Quantas vezes sentimentos de derrotas nos abate? É como se fosse uma pressão mesmo em cima da gente. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de depressão é chamada exógena, que é aquela que vem por fatores circunstanciais, existenciais, do dia a dia, da vida em que nós levamos, que nós construímos, que nós empreendemos. E a gente não quer mudar. A gente acha que mudar incomoda. Aliás, toda mudança incomoda mesmo. Certo? Dentro de casa, você muda os móveis de lugar com a maior facilidade. Mas você não muda o marido, você não muda a esposa, você não muda os filhos. Porque a gente não casa e não tem filhos para mudar o outro, não. Ninguém muda ninguém. Se nós dermos conta de mudar a nós mesmos, é o bastante. Eu falo muito para minha esposa, só nós dois é difícil. E difícil como nós dois, vamos fazer o seguinte: eu não estou aqui para mudar você, porque eu não vou dar conta. Porque as suas atitudes são suas, não é minha. Agora, não tente mudar a mim também. Você não vai dar conta. Porque somente eu posso mudar a mim mesmo. Então, ninguém muda ninguém. Quando a gente é jovem, conhece ela ou ele, a gente está cheio de fantasias, está cheio de encantamentos. O amor, é só amor daqui. A minha esposa me cobra até hoje, eu não chamo ela mais de amor. Tem muito tempo que eu não chamo ela mais. Ô, meu bem, ela me cobra até hoje. Por que você parou de me chamar de meu bem? Ô, meu bem, é porque não precisa mais, você é tão bem meu, que eu não preciso nem mais de falar, eu já sinto que você é meu bem. Não, mas eu quero ouvir. É bom? Então, meu bem, você é meu bem. E assim, é uma cobrança da gente, porque quando chega no casamento, é uma gastura o casamento, porque é uma relação de pessoas diferentes. Casamento é união de igualdades. Igualdades. Não, de jeito nenhum. Casamento é união de desigualdades. Viu agora? E aí a gente passa a perceber nessa relação de vida conjugal, matrimonial, a depressão muitas das vezes, ela pega um, ou pega os dois, ou pega o outro. E nós não podemos mais vivenciar, porque aqui foi dito, aqui na lição, reconhecendo os esforços, cai no desânimo, e como golpe ele sofre influência, toma-vos a lassidão e o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. E vos julgais. Quer dizer, nós mesmos julgamos nós infelizes. Crede-me, resistir com energia às impressões que vos enfraquecem a vontade. Porque o que está faltando em nós, na maioria das vezes, é a força da vontade. Porque a gente é assim, eu tenho vontade de parar de fumar, mas não consigo. Eu tenho vontade de parar de beber, mas não consigo. Bom, você só tem vontade de parar, mas não parou. Porque falta em nós a força da vontade. Tem um livro de Gabriel Delany, chamado A Alma Imortal, que coloca o poder da vontade. Nós temos que articular a vontade com a força. Então nós temos que ter, quer dizer, força movedora. A força que o apóstolo Tiago disse sobre a fé. Quando ele disse que a fé é obra, ele fala assim, a fé é ação, momento, certo? Então, o Tiago, o tempo todo, ele nos fala que nós temos uma força interior, que move tudo em derredor de nós, move a nós mesmos, essa força nos impele. Ele fala assim, prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras.
Então o apóstolo Tiago diz que fé é atitude, fé é obra, é essa alavanca movedora e que você muda tudo em torno de você. Você age, certo? Mudar as pessoas não, porque as pessoas a gente não muda, mas mudar a nós mesmos. Eu sempre comento o seguinte: eu estou aqui nessa existência unicamente para mudar a mim mesmo. Eu estou nessa existência aqui agora para buscar a melhoria primeiro minha, e dando tempo, por que não auxiliar os outros também? Assim façamos, porque o dever, para no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é a obrigação moral consigo primeiro e depois para com os outros. Não tem como eu desvestir um santo para vestir o outro. Então, o dever é uma obrigação moral consigo primeiro e depois para com os outros. Então, eu preciso primeiro observar que eu estou numa existência para trabalhar primeiramente a minha melhoria, a minha evolução. Agora, certamente, convivendo com a outra pessoa, com os outros, certamente eu terei tempo suficiente para trabalhar a minha evolução e poder corroborar com a evolução do outro, auxiliando e não fazendo nada por ele. Eu falo uma coisa muito comum que às vezes espanta. Eu, por exemplo, não trabalho para Jesus. Quando eu falo isso, muitas pessoas falam: peraí, eu não trabalho para Jesus, viu? Eu trabalho para mim, com Ele, é diferente. Eu trabalho com Ele e não para Ele, porque Ele também é um co-criador, só que Ele é um co-criador em plano maior, enquanto eu sou um co-criador em plano menor. E com isso, o que vai acontecer? Eu trabalho com Ele, porque na verdade eu não preciso do meu trabalho, é eu que preciso, porque Ele mesmo, através de Mateus, disse: a cada um segundo as suas obras. Viu agora? A cada um segundo as suas atitudes, as suas obras, as suas ações, os seus empreendimentos. Então eu não posso fazer pelo outro, mas eu posso fazer com o outro. Pelo outro não tem como. Eu estou tirando dele o esforço, a atitude. Mas eu posso fazer com ele, somando, adicionando, caminhando junto. E nesta vida que nós estamos aqui agora, são inatos em todos nós, os espíritos, em todos os homens, as aspirações por uma vida melhor, as aspirações que muitas das vezes nos levam a acreditar: poxa, mas eu tenho uma vontade de me libertar dessa vida, eu não estou mais aguentando essa vida, esse sufoco, essa pressão, essa melancolia, essa tristeza, essa angústia. Eu tenho vontade até de me auto-fulminar. E aí, muitas pessoas não têm tido a coragem de poder enfrentar o dia a dia e vencer as dificuldades que nós mesmos elegemos a cada um de nós. E deixam-se abater. E muitas das vezes, depois da depressão, vai o mecanismo de evasão, o autoextermínio, tentando encontrar soluções, porque o suicida nunca quer se matar, ele quer se livrar do problema. E muitas vezes o autoextermínio não é a solução, nunca foi a solução, pelo contrário, é a porta que se abre para um caminho mais difícil ainda, que é a vida do outro lado, na erraticidade. Porque você não vai resolver o problema que vai ficar. E você vai levar um problemão contigo. Que vai levar contigo. Aí vem toda essa situação espiritual que você, numa condição espiritual de autoextermínio, vai sofrer muito, muito. Porque as decepções virão.
Então, tem muita gente optando pelo autoextermínio por causa da melancolia. Porque temos que pensar o seguinte: a felicidade não está na terra. Não está. Está lá no capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, quando fala que a felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. Então, a felicidade não está aqui, nesse plano existencial, que é um mundo de expiação e provas, certo? É uma verdadeira cadeia para o espírito, certo? É um verdadeiro hospital que nós estamos hospitalizados, porque somos sofredores, e nós aspiramos sempre à nossa liberdade, nós aspiramos sempre à felicidade, e ela não está aqui, mas ela começa aqui. Quando? A partir do momento em que eu quiser. É só dar um passo à frente, na busca dessa sensação, chamamos de felicidade. Porque quantas vezes nós experimentamos o prazer e não a felicidade? O prazer é do corpo, a felicidade é da alma. Então, é preciso saber que a felicidade é uma condição dos bem-aventurados. E o capítulo que foi dito aqui, os 5, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados são aqueles que vivem a questão da dor, do sofrimento que elegeu para si mesmo. Porque sofrimento é escolha. Sofrimento não vem de Deus, não. Deus nos criou felizes. Só que nós não estamos. Então, o que acontece muitas das vezes, que a gente não percebe de que a felicidade está em nossas mãos, que o sofrimento é uma opção. Eu estou optando pelo sofrimento. Porque quando você ouve dizer que o cigarro mata, que a bebida mata, que a droga mata, você insiste a si mesmo. Então você é recalcitrante, você é endurecido. E muitos de nós que estamos aqui agora, nessa existência, somos espíritos emigrados de outros orbes, de outros mundos. Somos estrangeiros. No capítulo 5, esse capítulo aqui, certo? A espiritualidade nos fala: bem-aventurados os aflitos, que são aqueles que elegeram o sofrimento e as dores para si mesmo e souberam trabalhar, elaborando a dor e o sofrimento, redimindo. Redimindo é você aceitar que você é causa e objeto. E resignando. Resignação é a ação de você ressignificar as atitudes. Novas atitudes, novas ações, novos pensamentos, novas palavras. Vida nova. Paulo de Tarso, aos Coríntios 2, quando ele fala: renova-te sempre. Ainda que o homem velho se corrompa, acima de tudo o homem novo se transforme dia a dia, hora a hora, o tempo todo. Essa é a minha dificuldade, é a nossa dificuldade. Então, muitos de nós aqui agora somos espíritos exóticos. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando foi colocado que muitos de nós somos estrangeiros. Nós viemos de outros orbes. Estamos aqui emigrados, viemos para cá, e seremos muitos de nós emigrados também para outros orbes. Então, quantas vezes nós não estamos satisfeitos com a vida que levamos? Quantos de nós que somos espíritos que tiveram uma reencarnação compulsória? Reencarnação compulsória, que eu não vou comentar, mas se vocês quiserem relembrar, pegue o Livro dos Espíritos, na questão 262, questão 337, 262A, questão 246 do Livro Consolador de Emmanuel, e no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? No capítulo 5, no item 8,
E no livro Os Domínios da Mediunidade, capítulo 25, é em torno da fixação mental. Quantos de nós que somos espíritos reencarnados compulsoriamente? A gente não veio por livre e espontânea vontade. A gente veio empurrado. Deus só empurrou assim, ó, vai para baixo. E a gente reencarnou. E a gente não aceita a vida que leva. Ô vida! Quantos de nós que blasfemamos o tempo todo contra a providência divina, não aceita a vida que elege, é a vida que escolhe. E muitos de nós somos espíritos que estamos aqui experimentando um grande momento dessa transição não planetária, para a transição do mundo de expiação e provas ao mundo de regeneração. Quantos de nós que podemos observar que esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, são aqueles que souberam calar os seus melindres, que trabalhavam a sua soberba, que é o orgulho, buscando a humildade, o egoísmo trabalhando a generosidade, a simplicidade em troca da vaidade, e aceitando a vida que leva, e agradecendo, oh meu Pai, obrigado pela vida que eu levo, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Boa noite.